Olá! Gostaria de lhe agradecer por acompanhar nossa série Expresso Nova Cidade. Mas talvez desde que começou a nos seguir você venha carregando uma dúvida. Por que o Expresso se chama Nova Cidade? É bem simples. Essas reflexões são parte das ações de divulgação do projeto de plantação de uma nova igreja aqui em São Paulo, no bairro de Interlagos. O nome dessa igreja é a Igreja Batista Nova Cidade, ou simplesmente Nova. Meu nome é Abner Fortes e eu sou o pastor plantador desta igreja. Se você quiser saber mais informações a respeito dela, fique totalmente à vontade para acessar o link que está na descrição deste vídeo aqui. Não deixe de dar aquela conferida lá, ok? Quem sabe depois de assistir ao vídeo, você não se interessa ainda mais pelo nosso projeto ao ponto de se tornar um parceiro nosso, hein? Se isso acontecer, será uma enorme honra para nós. Nos nossos dias, infelizmente, é muito comum o trânsito de pessoas de uma igreja para outra. Esse fluxo tem sido cada vez mais esquisito porque ele não se caracteriza pela alternância entre igrejas da mesma denominação, mas entre igrejas de denominações diametralmente diferentes. Não me refiro a diferenças de forma, mas especialmente diferenças no campo doutrinário. O que explica esse fenômeno? As razões podem ser multifacetadas, mas uma delas certamente é a perspectiva de que as igrejas devem oferecer bem-estar para os seus membros. Se isso não acontece, a decisão normalmente é mudar para outra igreja que cumpra aquele papel. Essa atitude é fruto de uma mentalidade que vê o cristianismo como sinônimo de ausência de dificuldades na vida. Só que esse ponto de vista não encontra nenhum apoio na Bíblia e o texto no qual vamos refletir hoje demonstra isso com bastante clareza. Vamos a ele? Começa agora mais um Expresso Nova Cidade. O texto de hoje é Atos 12, de 1 a 18. Mais um trecho longo, não é verdade? Embora a nossa reflexão tenha como base essa passagem longa, vou ler apenas o versículo 3, que será suficiente para os nossos propósitos de hoje. Atos capítulo 12, verso 3 registra o seguinte: Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Neste momento da história, Israel estava sob o domínio do Império Romano. E é sabido que os judeus eram uma pedra no sapato de qualquer governante daquela região. Eles eram vistos como um mal necessário. Portanto, manter os judeus calmos era algo muito interessante para as autoridades que lidavam com eles. Logo nos primeiros anos do cristianismo, os cristãos sofreram perseguição. Isso não deveria ser nenhuma surpresa para eles, pois o próprio Senhor Jesus já os havia advertido que seria assim mesmo. Se ele, sendo Senhor, foi perseguido, por que seus discípulos não o seriam? E essa perseguição, de fato, aconteceu. Os primeiros perseguidores foram os judeus que, por motivos de inveja, buscaram todos os meios para frear o avanço daquela, segundo eles, seita do Nazareno. Era, assim, uma perseguição empreendida pelos religiosos de Israel. O texto da nossa reflexão de hoje indica outra frente perseguidora dos cristãos, a das autoridades governamentais, mais especificamente a do rei Herodes. E o rei se sentiu ainda mais estimulado a seguir com a perseguição porque percebeu que isso agradava aos judeus. Para fins didáticos, vou dividir essa passagem em 3 blocos: o da primeira prisão, o da segunda prisão e o do milagre da libertação. O nosso primeiro bloco, o que trata da primeira prisão, encontra-se nos 2 primeiros versículos do capítulo. Ali, o texto diz que o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com uma motivação muito bem definida: maltratá-los. Mas essas pessoas pertenciam à igreja. Sim, e esse era o motivo da prisão daquelas pessoas, simplesmente porque elas eram da igreja. É possível que alguém tente justificar a prisão daqueles cristãos porque eles não eram fiéis a Deus ou porque eram cristãos de segunda linha. Pois é, o problema dessa abordagem é que Tiago, um dos apóstolos de Jesus Cristo, também estava naquele grupo. E pior, Tiago não só foi preso para ser maltratado, como também foi martirizado. Ele foi morto à espada.
Assim, a conclusão é que a prisão daqueles cristãos não ocorrera por causa de uma suposta vida cristã de meia tigela, porque eles oravam pouco ou porque não tinham uma fé robusta. Não. Eles não foram presos porque fizeram ou deixaram de fazer algo. Eles foram presos porque eram simplesmente cristãos. Se você é um cristão e está passando por perseguições por causa da sua fé, não seja apressado em concluir que as circunstâncias difíceis que está vivendo são resultado de uma espiritualidade deficiente. Claro, até que o Senhor Jesus volte, sempre haverá espaço para crescermos na fé, mas cuidado para não concluir que sua realidade de vida é fruto do que tem feito ou deixado de fazer. É possível que sua experiência seja fruto do que você é, um homem cristão, uma mulher cristã. Antes de seguir para o segundo bloco, permita-me fazer uma observação importante. Com certeza você notou que o texto se referiu ao rei Herodes. Pode parecer que esta informação não tenha tanta importância, mas ela contribui enormemente com a historicidade e confiabilidade da Bíblia. Como assim, Abner? É muito simples. A Bíblia registra em Atos 12:1 que um rei, cujo nome era Herodes, prendeu cristãos. Ao fazer isso, a Bíblia está fornecendo dados que podem ser historicamente verificados. Em outras palavras, é possível fazer uma pesquisa histórica e com ela comprovar que existiu um rei Herodes e que ele fez o que fez. Aprendemos com isso que a Bíblia é um documento histórico e que é confiável em tudo o que ela afirma, porque aquilo que ela afirma, no campo do conhecimento especialmente, pode ser verificado. Aprendemos também que o cristianismo, diferente do que tentam dizer, não é uma fé mitológica, é uma fé histórica e isso coloca o cristianismo num degrau totalmente acima de todas as outras religiões. E o segundo bloco? Bem, ele retrata a segunda prisão empreendida por Herodes. Ele viu que a prisão e morte de cristãos agradava aos judeus. Por isso, ele se sentiu ainda mais motivado a prosseguir com aqueles atos. Por isso, mandou prender Pedro na festa dos pães sem fermento com o plano de levá-lo ao julgamento público. É interessante que sua prisão aconteceu na mesma época em que Cristo, anos antes, fora preso. E parece que Lucas deixou nas entrelinhas que era a intenção de Herodes fazer com Pedro o mesmo espetáculo que Pôncio Pilatos fez com Jesus. É possível que Lucas estivesse indicando aqui que o julgamento de Pedro poderia terminar com sua crucificação. Ou seja, se Tiago fora possivelmente decapitado à espada, Pedro estava para sofrer uma pena muito mais cruel e violenta. Herodes estava fazendo aquilo por desejo de agradar ainda mais aos judeus. A que ponto o homem pode chegar para agradar aos outros, na verdade? Mas o desejo de agradar aos homens não leva só a decisões cruéis como a de Herodes. Pode levar a pequenas decisões, pequenas concessões que, somadas, podem resultar numa verdadeira tragédia pessoal. Portanto, uma advertência que esta passagem nos dá é: tema somente a Deus e não aos homens. Pedro foi preso e estava sob ameaça real de morte, mas, como diz o versículo 5, a igreja orava intensamente por ele, a Deus. Este versículo faz a transição entre o segundo bloco e o terceiro, entre o bloco da prisão de Pedro e o bloco da sua milagrosa libertação. Daqui até o versículo 18, Lucas se ocupará com os detalhes da libertação de Pedro pelas mãos de um anjo do Senhor e seu reencontro com a igreja. Eu imagino que você esteja se perguntando: por que Tiago foi morto e Pedro não? Será que a igreja não orou por Tiago? Afinal, nada é dito a esse respeito em relação a ele, mas é em relação a Pedro. Por que o apóstolo Tiago não foi poupado e Pedro foi? Essa não é uma pergunta fácil de responder, mas uma coisa é certa: Deus tinha propósitos, ainda que desconhecidos, com a morte de um e com a preservação do outro. Contudo, ainda que haja elementos misteriosos concernentes aos atos soberanos de Deus na vida de cada indivíduo, nós podemos afirmar com toda segurança que o fato de sermos cristãos não é garantia de não vivermos aflições deste mundo. Nós as viveremos. Fidelidade a Deus não nos isenta de ameaças nem sofrimentos nesta vida. Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam disso, tanto que, sob a ameaça de serem atirados numa fornalha ardente, eles disseram ao rei que os ameaçava: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que
que não prestaremos cultos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Os 3 servos de Deus tinham consciência de que 1. Deus tinha poder para livrar. 2. Deus pode não querer livrar. E 3. A fidelidade a Deus não depende dele nos livrar das aflições. Se Deus tem poder para nos livrar, podemos então fazer como a igreja fez por Pedro, orar intensamente pelo livramento. Em segundo lugar, se não for o plano de Deus nos dar livramento, sigamos dependendo e sendo fiéis a Ele. Mas isso é humanamente impossível. Sim, é impossível para aqueles que não têm esperança de uma recompensa futura, mas para aqueles que têm essa esperança, para aqueles que creram no Evangelho, que depositaram toda a sua confiança em Cristo, não é impossível, pois eles têm a garantia de recompensa, pois eles confiam no que Jesus disse. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Você crê nessas palavras de Jesus? Eu espero que sim. Até o próximo Expresso Nova Cidade. Tchau.